Muito bem, estamos aqui para falar da Siciliana Naidor, que, como sabemos, se inicia com o lance A6. Ah, Aqui, nesse vídeo, iremos verificar os principais lances jogados pelos melhores jogadores da atualidade. O lance mais jogado entre a elite de xadrez é H3. Esse lance é conhecido como The Adams Attack. O segundo lance mais jogado pelas brancas, como resposta a H3, é o lance bispo na E3, conhecido como The English Attack. Menos jogado, mas também aparecem nas partidas da Elite, estão os lances F3, muito menos jogado, e também o lance dama na F3. Então, esses são os lances mais jogados. Muito mais do que os outros H3, depois bispo, depois F3 e por fim a dama. Vou falar um pouco então das razões das pretas jogarem A6 e a razão das brancas optarem por esses lances. Primeiramente, o movimento A6 das pretas é uma espécie de movimento de espera. As, as brancas não têm nenhuma ameaça imediata, então as pretas jogam A6. Atrasa um pouco o desenvolvimento das peças menores, mas pelo menos há uma espera para ver aonde as peças ficarão melhores no tabuleiro. Por exemplo, o cavalo pode ser jogado aqui ou aqui, e o bispo pode vir para cá ou para cá. Assim, as pretas esperam a decisão das brancas de jogarem seu bispo em C4 ou em G5, porque em ambos os casos o bispo aqui está atuando sobre D5 e pressionando o cavalo que está defendendo D5 da mesma forma. Então, uh, por exemplo, se as brancas jogarem aqui direto, essa casa aqui vai estar enfraquecida. Então, por isso elas seguram esse movimento ou inclusive esse movimento. Além disso, A6 é um movimento de defesa, porque previne o movimento das brancas nessa casa B5. Além, é claro, disso, dar suporte para o avanço do peão em B7. Então, também é um movimento defensivo. Assim, as pretas buscam aumentar o seu espaço na ala da dama. Futuramente, as brancas podem deixar esse lance acontecer e buscar se defender com A4, tentando transformar esse avanço em uma fraqueza. Entre as ameaças das brancas, a maior delas é bispo em G5, que ameaça trocar bispo por cavalo e dobrar os peões pretos. Bispo E2 é uma linha clássica e muito mais posicional das brancas. Ainda entre os lances não, não mais jogados pela elite, pelo menos nos últimos 8 meses, está o lance F4, buscando pressionar diretamente a casa E5, e o lance A4, que prevenindo, como eu já havia dito antes, o avanço do peão, contudo deixando um buraco aqui
para o cavalo ocupar posteriormente, então, uma fraqueza para as brancas. Quanto aos lances jogados, sobre o English Attack, que é o bispo jogado nessa casa, o plano das brancas é bem simples. É botar o bispo aqui, avançar a dama, rocar longo e jogar F3, eh, jogar F3, seguido do avanço dos peões da ala do rei. Então, também temos várias outras ideias, mas o básico é isso. Outros objetivos também de F3 são dar suporte para o peão G4 e a esta casa aqui. Então, ao lance das brancas de E3, as pretas costumam responder de duas formas. A mais jogada atualmente é cavalo em G4, que é conhecido também conhecido como anti-English attack, ou seja, busca pressionar o bispo, forçando a vir para cá ou para cá. No caso do bispo vir para cá, para essa casa aqui, nós temos a defesa das pretas aqui, bispo recua e as pretas avançam com este peão. Muitos jogos acabam em empate nessa sequência de lances. Por exemplo, cavalo aqui, bispo aqui, cavalo aqui, bispo aqui, cavalo aqui e tripla repetição. Ou o inverso. Aqui, cavalo aqui, bispo aqui. Pelo menos em duas partidas eu vi empates dessa maneira. É interessante para as pretas tentarem parar o ataque inglês com o cavalo G4, porque esse é um plano muito comum das brancas. Jogar F3 e em seguida começar o avanço dos peões rumo ao ataque da ala do rei. Esse plano, o ataque inglês, é muito utilizado não só contra jogadores da Naidorf, mas também contra a Siciliana Dragão. Outra resposta muito comum das pretas para, para o lance E3, bispo E3, é o lance peão na E5. Esse avanço busca fazer esse cavalo muito bem posicionado migrar para uma casa mais passiva, normalmente aqui ou aqui. Normalmente o cavalo vem para essa casa aqui, mas ocasionalmente, uma vez só eu vi, ele já veio para essa casa aqui. Esse lance cavalo aqui eu nunca vi, mas enfim, é possível. O grande problema das pretas vai ser essa casa aqui, que quando ocupada vai dar um imenso trabalho para as pretas. Então, esse é o risco do avanço desse peão. Por causa disso, as pretas costumam jogar também o lance E6, atingindo a estrutura de peões da Scheveningen. As brancas ameaçam esse ataque aqui, conhecido como
ataque Keres, chegando até essa casa, obrigando o cavalo a se locomover. Então, esse lance aqui também abre uma casa para o bispo defender essa casa atacada pelas brancas. Além disso, nós temos esse lance de defesa. Sobre o lance F3, as brancas geralmente transpõem para o ataque em inglês. Por exemplo, em vez disso, primeiro aqui e depois então aqui e aqui. Mas a este lance as pretas costumam responder com peão E5, obrigando as brancas a moverem seu cavalo. Também é comum vermos como resposta esse lance de dama, no que as brancas respondem com G4. Sobre o lance que também aparece, que é dama F3, temos talvez como razão da escolha desse lance contribuir para o ataque carry, dando apoio com este peão. Muitas pretas podem responder com G6, abrindo para a variante dragão. Então chegamos ao lance mais jogado, que é H3. Com esse lance, as brancas, que é o ataque Adams, as brancas preparam o avanço deste peão, G4, e o fianquete do bispo. A resposta mais comum das pretas costuma ser E5, obrigando o cavalo branco a ficar numa posição mais passiva. Mas em vez de vir para esta casa aqui, as brancas costumam vir para cá, para E2, buscando redirecionar o seu cavalo para essa casa após o avanço de G4. A segunda jogada das pretas mais vistas nessas últimas partidas da Elite, é o lance E6, abrindo para a variante Chevening e também preparando-se para o ataque Keres, que é de fato a próxima jogada das brancas com o avanço de G4. Outra forma de atacar esse cavalo e desenvolver uma peça é com o lance cavalo C6, também jogado pela Elite, mas muito menos do que nas outras variantes. Naturalmente, as brancas seguem seu propósito de jogar G4, uma vez que já jogaram H3. Então, tanto faz se joga cavalo, aqui, ou peão, ou mesmo abre-se o fianquete do bispo com G6, as brancas sempre vão jogar G4. Então, esses são os principais movimentos hoje em dia da defesa siciliana Naidor, pelo menos nos últimos 8 meses, pelos grandes mestres do mundo. Espero que tenha sido de alguma ajuda e até a próxima.